Queridos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre Ensina-nos a orar, aprendendo com orações e personagens bíblicos. Nós estudamos até agora diversos personagens e a partir da aula de hoje, aliás, na aula de hoje e a aula da próxima semana, nós vamos estudar duas orações muito importantes que Jesus fez. Primeiro, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo para todos nós, e depois a oração sacerdotal. Ou seja, na aula de hoje vamos estudar a oração modelo e na aula de semana que vem nós vamos estudar sobre a oração onde Jesus nos ensina a interceder. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E com toda certeza, aprendendo com ele, nós vamos alcançar bom êxito na nossa vida de oração. Então, venha conosco nessa nossa 10ª lição para estudarmos sobre a oração do Pai Nosso. Como eu disse, a lição de hoje é a número 10, do dia 7 de março de 2021. O título da lição é Jesus e a oração do Pai Nosso. O texto do dia está em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nos diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus capítulo 6 e versículo 6. Esse texto é interessante porque Jesus, ele recomenda aqui, em algumas traduções, diz a oração em secreto. Que oração em secreto é esta? Esta é uma oração escondida? Não, esta é uma oração onde nós nos recolhemos para falar com Deus. É o que nós chamamos em espiritualidade cristã de solitude. Solitude que não é solidão. Solitude porque a solidão é motivada por situações adversas e externas. A solitude é uma atitude interior em que nós nos colocamos numa situação de recolhimento somente com Deus, para nós orarmos, buscarmos a presença de Deus, para sentirmos a presença de Deus na nossa vida. Síntese da nossa lição nos diz que a oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. Como nós falamos aqui desde a primeira aula, desde a nossa primeira lição, quando nós tratamos sobre a oração, nós deixamos isso claro, que o grande objetivo da oração não é ser usada como uma ferramenta de petição, mas a oração ou como um mecanismo de petição. Esse é o termo que eu sempre tenho usado. A oração tem que ser usada como uma ferramenta de comunhão, onde nós nos lançamos diante de Deus, aliás, não como uma ferramenta de petição, mas como um mecanismo de comunhão. E se nós pensarmos a oração por esse viés, por esse prisma, nessa visão, nós vamos entender que a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos recomenda orar em secreto, ela está dando primazia, está nos ensinando acerca da importância da oração em oculto e da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições. Ou seja, é o nosso momento com Deus. É o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, buscar a sua presença, falar com o Senhor e nos dedicarmos em oração. Eu falei aqui em outras aulas também sobre a oração como uma disciplina espiritual. Citei, inclusive, recomendo, principalmente para os jovens, eu recomendo Celebração da Disciplina, um livro chamado Celebração da Disciplina, do Dom Richard. Neste livro, ele vai tratar sobre diversas disciplinas espirituais, dentre as quais está também a oração. É importante orar, é importante manter uma vida disciplinada de oração para que nós possamos desenvolver a nossa comunhão com Deus.
Como temos falado, a oração tem que ser um mecanismo de comunhão com Deus. Vamos então ao texto bíblico da nossa lição, que está em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13, que nos diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu disse, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, onde Jesus estava ensinando os discípulos a orarem. Tem algum problema a gente recitar esta oração? De forma alguma. Mas esta oração é uma oração que tem princípios ensinados por Jesus que são importantes para a nossa vida de oração. Então, a oração do Pai Nosso tem princípios para a nossa vida de oração. E é justamente isso o que nós vamos tratar nesta lição, tá ok? No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista fala sobre Jesus ensina a respeito da oração. Primeiro parágrafo, Jesus, nosso referencial em tudo. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, olha, a humanidade de Cristo é o referencial para todos nós. Cristo foi o único ser humano completo. E é importante nós vermos Jesus como homem, enquanto estava encarnado, agindo tão somente como homem. Então Jesus é o nosso referencial em tudo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão. A vida de comunhão, a vida de submissão de Jesus é utilizada por Paulo como um modelo, como referencial de submissão para todos nós. Quando, em Filipenses capítulo 2, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele vai dizer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. O que Paulo está fazendo? Ele está usando a vida de Cristo como um referencial de submissão. Então, a humanidade de Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo para todas as coisas, inclusive na oração. No segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina a viver. A vida de Jesus, digo eu aqui, a vida de Jesus foi uma vida de ensino. Tudo o que Jesus fez foi voltado para o ensino. É por isso que Jesus disse que, como igreja, nós deveríamos pregar, mas também ensinar todas as nações. Então, vamos entender o que Jesus está nos ensinando nesta oração. Olha só, nos 6 pedidos constituintes da oração, 3 são direcionados à santidade. Vamos lá, vamos virar a página. 3 são direcionados à santidade de Deus e 3 são referentes às necessidades pessoais nossas.
o que é interessante nós entendermos aqui? Que primeiro, Jesus nos ensina a orar, direcionando as nossas orações à santidade de Deus e depois às nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em segundo lugar, Jesus vai falar sobre o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas. Deixa eu colocar numa cor diferente aqui para ficar mais nítido. O pão nosso de cada dia, perdoe as nossas dívidas e livra-nos do mal. Então, o nosso comentarista deixa claro, são 6 pedidos, 6 expressões, que muito tem a nos ensinar. 6 pedidos e 6 expressões que muito tem a nos ensinar. Como eu disse aqui agora há pouco, não é que a oração do Pai Nosso, para que a nossa oração seja ouvida, tem que ser só com a oração do Pai Nosso. A gente tem que fazer essa repetição de palavras. Mas aqui são princípios que vão direcionar a nossa oração para que nós tenhamos bom êxito na nossa oração. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, oração secreta. E como nós falamos, talvez você esteja se perguntando, como assim oração secreta? O que é esta oração secreta? Primeiro, quando nós falamos daquilo que é secreto, nós tratamos do que é um segredo. E segredo, um dos aspectos, né, daquilo que é secreto é o que é segredo. Segredo fala de intimidade. E na oração nós desenvolvemos
a nossa intimidade com Deus. E o nosso comentarista nos deixa claro que a oração é secreta por se tratar de algo muito íntimo, pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Nós temos falado isso aqui durante todo esse trimestre, e isso é muito importante. Tempo exclusivo de relacionamento com Deus. Pastor, eu preciso reservar 1 hora do meu dia, se for melhor para você assim, para que você discipline o seu tempo, amém. Senão, não tem que ser 1 hora específica, mas tem que ser um tempo. É claro que quando reservamos 1 hora específica para orar, nós estamos nos direcionando para termos disciplina naquilo que fazemos. E a oração tem que ser uma disciplina da vida cristã. Segundo ponto, os principais ensinos do Pai Nosso. Primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre uma oração altruísta. O que é ser altruísta? Aí na lição o comentarista define de forma bem teórica o que é ser altruísta, mas no geral ser altruísta é ter uma vida voltada para o outro. É ter um sentimento de ajuda, é estar sempre disposto a ajudar o outro. E eu ainda completei aqui dizendo que oração em secreto fala também de um relacionamento entre só nós e Deus, sabendo que esse relacionamento entre nós e Deus gera um relacionamento com o próximo. E isto é muito importante na Bíblia. Afinal de contas, o cristianismo é voltado para o outro. Até na forma de amar a Deus, o cristianismo é voltado para o outro. A Bíblia diz que se alguém ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece ao seu irmão que vê? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, o humanitário e o desprendimento do benefício próprio. Se tem uma coisa que nós temos necessidade nos nossos dias, são de pessoas que não pensem somente em si mesmas. O mundo está nos levando para este ambiente onde nós somos o centro das atenções. Jesus nos ensinou que é preciso pensar no outro, amar o outro, se dispor ao outro. E isso é muito importante. É claro que esse pensar o outro, amar o outro e se dispor ao outro não é eliminando a si mesmo também. Afinal de contas, o mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo, da mesma forma, na mesma proporção que ama a si mesmo. Vamos ao segundo parágrafo desse segundo ponto, onde o comentarista trata sobre o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoe as nossas dívidas assim como. Deixa eu marcar só o assim como. Perdoe as nossas dívidas assim como. Esse é um princípio de reciprocidade. Ou seja, se eu não perdoo aqueles que me ofendem, automaticamente eu mesmo estou estabelecendo nesta oração que eu me proponho a fazer a ausência do perdão de Deus na minha vida. Então, é preciso nós pensarmos nesse princípio da reciprocidade. Uma vida diante de Deus é uma vida de reciprocidade. Não que eu mereça, não que eu paguei o preço e eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não, nós não estamos falando aqui de evangelho meritório, não é isso. Mas é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Se eu perdoo, isso quer dizer que eu serei perdoado. Jesus contou a parábola do servo incompassivo, que ele teve uma dívida perdoada e logo à frente ele encontrou com um devedor, com alguém que lhe devia, aliás, e essa pessoa lhe devia infinitamente menos do que a dívida que o seu patrão lhe perdoou. E ele não foi capaz de perdoar o seu devedor e depois sofreu as penas por isso. Porque se nós queremos ter os perdões dos nossos pecados, ou perdão dos nossos pecados, nós precisamos perdoar também. Pastor, mas eu não tenho condição de perdoar. Ninguém tem. Só há um que gera o perdão no nosso coração, que é o Espírito Santo. Então, no relacionamento com o Espírito Santo, o perdão
é gerado em nosso coração. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Deus é quem nos livra do mal. É Ele quem nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades. Porém, não nos tenta. Pelo contrário, fortalece-nos a fim de vencermos as tentações. Deus nos fortalece. Ele nos dá condições de vencer no meio das tentações e das provações. E nós precisamos, em meio às provações, termos a consciência de que Deus está nos fortalecendo. Terceiro ponto, a glória e o poder de Deus pertencem a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus começa falando isso. Em primeiro lugar, Deus. Sempre em primeiro lugar, Deus. Deus tem que ter a primazia em nossa vida, em tudo, em tudo. Em primeiro lugar, sempre Deus. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então perceba que Jesus começa a oração do Pai Nosso apontando para essa santidade de Deus. Depois, os pedidos, também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais, colocam Deus como quem age e provê o milagre diário da vida. É uma petição a Deus. O pão nosso, as nossas dívidas e livra-nos do mal. Ou seja, nós precisamos permitir sempre que Deus ocupe um lugar de primazia em nossas vidas e, consequentemente, as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo certo, segundo a vontade divina. Como é bom quando nós entendemos que é necessário que Deus tenha sempre o primeiro lugar. Quando é bom quando nós entendemos também que é necessário que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Queridos, nós precisamos aprender um princípio e aplicar na nossa vida. Princípio bíblico. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu digo que nós vivemos hoje um problema de ordem de prioridade. Às vezes não buscamos o reino de Deus e não conseguimos as demais coisas. Deus sabe que nem tudo na nossa vida é igreja. Deus sabe que nós temos uma vida acadêmica. Deus sabe que você, jovem, tem uma vida, almeja uma vida conjugal, uma vida afetiva, uma vida profissional. Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia chama isso de demais coisas. O que nós fazemos às vezes? Não buscamos o reino de Deus e não conseguimos as demais coisas porque a prioridade está errada. Nós lutamos pelas demais coisas e não as alcançamos porque o reino de Deus não é a primazia. Eu sempre digo que precisamos aprender o segredo do sucesso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esta é a prioridade e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta. E quando eu leio que Deus acrescenta, eu entendo que eu tenho que lutar. Mas eu luto e Deus acrescenta. Isso quer dizer que o esforço para alcançar é menor, porque eu estou debaixo daquilo que Deus acrescenta. Aprenda essa premissa. Aprenda a viver esta ordem de prioridade. E você vai ver que Deus vai fazer muito mais pela sua vida. Vamos ao segundo ponto, ao segundo parágrafo do terceiro ponto. Santificado seja o teu nome. Eu gosto sempre de dizer aqui que o nome de Jesus já é santo. Agora, quando nós oramos dizendo santificado, como santificar um nome que já é santificado? Mas quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo que o teu nome seja santificado na minha vida. Ou seja, que o teu nome esteja sobre mim. É como quando nós nascemos numa família, que os pais nos colocam um nome, que é o nome próprio, um nome pessoal, mas eles acrescentam também o sobrenome tanto do pai quanto da mãe. Ou seja, eles estão colocando sobre nós o nome deles. É isso que Jesus está nos ensinando a dizer. Santifica o teu nome em mim, que o teu nome esteja sobre a minha vida. E por fim, nós precisamos compreender que é chegado o reino de Deus, assim na terra como no céu. O reino de Deus já chegou.
O reino de Deus já está entre nós. João Batista apareceu no deserto da Judéia e ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É claro que o reinado de Cristo ainda está por vir. É o reino escatológico. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que isso vai acontecer a qualquer momento. Mas o reino de Deus já está entre nós. Que nós possamos aplicar esta oração à nossa vida e entender que Jesus começa dizendo: Pai nosso que estais no céu. E depois ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele começa fazendo uma referência ao nosso Deus que está no céu, e ele fecha a oração fazendo uma referência que ele está no céu, mas que a vontade dele se opera na terra, assim como no céu. Que o reino de Deus venha, que o reino de Deus seja uma realidade na sua vida. Eu recomendo para você ler, jovem, você que é jovem, lê um livro chamado Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. Pastor Douglas Gonçalves, quando ele fala sobre como sermos uma cópia de Jesus, como sermos seguidores de Cristo. Jesus Cop é um livro que vai te ensinar que o reino de Deus invade a terra através da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.